de quase 2 anos de trabalho, né, nessa época da eleição, a gente se viu obrigado, por conta do que o Evangelho nos pede, a estar fazendo essa reflexão com os candidatos a prefeito e estar disponibilizando ela para que todos os cristãos, todos os leigos, as pessoas que participam das nossas comunidades, né, nós temos 15 paróquias aqui dentro da cidade que percorrem o centro e toda a periferia da cidade, mais ainda os distritos. Então, para que esse povo tivesse acesso às informações que os candidatos têm nas suas propostas e que a gente pudesse esclarecer alguns pontos de forma que elas pudessem escolher aqueles que entendesse melhor e que melhor respondesse aos seus anseios em vista daquilo que a gente quer, pensando a cidade, pensando uma Marília melhor. Então é nesse propósito que a Comissão de Justiça e Paz e o Conselho de Leigos se dispôs a convidar os candidatos. E já de começo agradeço a presença do Luiz, que ele seja bem-vindo aqui e que a gente possa, nesse espaço de diálogo, responder algumas questões e esclarecer os pontos daquilo que ele apresenta no programa de governo dele. Como tem acontecido também nos outros encontros e por conta da nossa fé, então eu gostaria de pedir que vocês ficassem de pé para que a gente lesse um trecho da Bíblia, porque é ela que norteia e que motiva a nossa caminhada. O trecho a ser lido é do livro do profeta Isaías. Será derramado outra vez sobre nós um espírito que vem do alto. Então o deserto se tornará um jardim, e o jardim será considerado um bosque. No deserto habitará o direito, e a justiça habitará no jardim. O fruto da justiça será a paz. De fato, o trabalho da justiça resultará em tranquilidade e segurança permanentes. Meu povo habitará um lugar pacífico, em residência segura, em habitação tranquila. Mesmo que o bosque seja cortado e a cidade seja arrasada. Felizes de vocês que semeiam à beira dos riachos e deixam o boi e o jumento em liberdade. Podemos nos sentar? A dinâmica do encontro que a gente faz aqui consiste, no primeiro momento, o espaço para que o candidato possa se apresentar. Então ele tem 10 minutos para falar da sua vida, da sua caminhada, e na sequência a gente passa a abordar alguns temas que as duas comissões discutiram e acharam que seriam interessantes estar esclarecendo então para a população, para todas as pessoas que estão assistindo, que veem depois os vídeos que a gente disponibiliza no site da Diocese. E ao responder cada questão, depois do seu tempo, então a gente dá a réplica para a Assembleia. Algumas pessoas que queiram nesse espaço depois questionar ou perguntar alguma coisa dentro do tema, e depois a tréplica novamente para o candidato. Então, a gente passa a palavra agora para o Luiz para que ele faça a sua apresentação e depois a gente começa a discutir os temas. Boa tarde a todos. Para mim é uma honra estar aqui hoje, Vejo aqui alguns companheiros, já de outras histórias aqui de luta também. A Ângela lá no fundo, que já chamaram a atenção dela. E, bom, para mim, como é que esses 10 minutos para me apresentar é bastante tempo, assim. Eu tenho tido essa honra, de me manifestar, de dizer coisas, de me colocar perante as pessoas, de colocar um pouco da minha história, no sentido de que de esperar, não mais que essa história, não seja uma aventura do ego, mas que seja alguma coisa que possa contribuir para a vida e para
enfim, e para nossa política enquanto construtora, né, de parâmetros, né, de posturas, né, enfim, que ela possa inspirar, ou que alguma coisa que eu diga possa inspirar uma ação positiva na nossa sociedade. Meu nome é Luiz Eduardo Dias, eu nasci em Lima, meu pai é peruano, minha mãe é brasileira, minha mãe é de Bauru. Eu vim para cá com 2 anos e 10 meses para o Brasil, vim muito pequeno, então eu me considero brasileiro, né? Naturalmente. Meu pai fazia estradas, né? Meu pai era engenheiro, né? Até se aposentar, de estradas, e ele fazia... O que ele fazia era construir estradas pelo Brasil afora, né? E ele nos levava por toda parte. Então a gente, desde pequeno, foi obrigado a mudar de cidade em cidade. Eu morei em 10 cidades até os 7 anos de idade. Depois as coisas foram indo, chegou uma hora que eu parei de contar. Meu pai fazia estradas e a gente ia atrás dessas estradas. Então ele fez Belém, Brasília, ele fez estado do interior do Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Então a gente era obrigado a ver. Então as lembranças que eu tenho desde pequeno são da janela do carro, né? A janela do carro são quando eu lembro de mim assim pequeno, eu lembro das visões que eu tinha da janela do carro nas estradas pelo Brasil afora. E eu via situações em que vivia, né, situações de trecho, né, de estrada, de absoluto confronto, absoluto desamparo, desigualdade social, que eu não entendia por que aquilo existia, né? E eu, desde pequeno, eu fui me incomodando muito, né, por aquilo, situações de conflito, briga de morte dentro de acampamento, até conflito indígena, todas essas coisas eu acompanhei na minha infância, né? Situações em que eu poderia dizer que é o da terra sendo devastada, né? Ou seja, à medida que o Brasil foi se expandindo, né, vamos dizer isso, que a nossa civilização, que o nosso, entre aspas, foi se expandindo ao longo do território, nós vimos o território sendo ocupado com absoluta condição de desigualdade e destruição da natureza, né? Então eu acompanhei isso desde pequeno. Acabamos nos estabelecendo em São Paulo, me formei na Universidade de São Paulo, na arquitetura e urbanismo, também cheguei a fazer jornalismo na PUC. Antes disso eu tive a oportunidade de ganhar uma bolsa, terminei o colegial na Austrália, pelo Rotary, por isso que eu sou rotariano até hoje, né? Sou grato ao Rotary pela oportunidade, que minha família não tinha condição de bancar um projeto desses, né? Eu terminei o colegial lá. Depois, na Austrália, trabalhei nos Estados Unidos, no México, um tempo, antes de voltar para o Brasil. Depois entrei na USP, fiz arquitetura lá, fui líder estudantil na Universidade de São Paulo, fui presidente do meu grêmio lá. E desde o primeiro dia de USP eu trabalhei, né? Sempre trabalhei. Trabalhei primeiro num projeto da Unesco, chamado L'Habitat, e esse projeto era em São Miguel Paulista, onde a gente tratava com questões de mobilidade. Depois trabalhei com restauro, de edifícios antigos, né? Trabalhei na Polônia, ganhei uma bolsa também, outra bolsa da Unesco. E aí sim eu fui compondo a minha trajetória profissional. Trabalhei também no Japão, trabalhei 3 anos lá, depois de formado, na área de projetos ambientais e planejamento urbano, que eu ganhei um concurso lá e eu tinha que fazer revitalização na área do centro-norte, né, da cidade de Osaka. Depois, antes disso eu tinha trabalhado também em restauro em São Paulo,
fui arquiteto de um teatro chamado Teatro São Pedro e nunca deixei de militar, né? Ou militar ou no Sindicato dos Arquitetos. Durante a faculdade, na verdade, eu trabalhei 3 anos com inclusão social na Prefeitura de Santo André, como militante do Partido dos Trabalhadores e como funcionário da Prefeitura quando o PT ganhou lá. Atuei no núcleo dos arquitetos do PT, formando hoje o que é o arcabouço legal, né, do Estatuto das Cidades na época. E o Estatuto das Cidades, né, é a legislação que desenha hoje as cidades brasileiras. Então a importância dele é fundamental hoje. A gente exerce, eu e o Darcy aqui, companheiro de luta no Conselho de Habitação, a gente o tempo inteiro se refere a esse instrumento legal para ordenar as nossas cidades para o futuro. Essa experiência foi muito boa em Santo André, porque me fez trabalhar, né, em comunidades extremamente carentes e compreender que a situação social, que as questões sociais, elas passam também por outros aspectos que não só simplesmente as questões materiais, né? A gente via problemas enormes causados por questões morais, por questões de conflitos, por questões de falta de habilidade das pessoas de trabalhar em grupo, questões que a gente lida hoje no nosso dia a dia, na nossa cidade. Acho que o tempo é menor do que eu pensava. Eu cheguei aqui em Marília em 2000 na verdade eu conheci Marília em 95, quando eu voltei do Japão, assumi a coordenação de construir a TV a cabo aqui, fui diretor da TV a cabo durante muito tempo, né, até a gente vender a operação para a NET, faz 3 anos. E quando eu cheguei, eu já comecei a atuar nas áreas que a gente é apaixonado, que é a questão da não violência, né, comunicação não violenta, que é a questão do urbanismo, né, a questão de recuperar a cidade para as pessoas através da construção do plano diretor participativo e depois do Conselho de Habitação. O Rotary, né, eu fui presidente do Rotary pioneiro, eu fundei uma entidade de inclusão de deficientes aqui também, chamada AST. Também fui um dos cofundadores da AMEI, que é a Associação Marinense de Esportes Inclusivos, e fui idealizador e fundador de uma entidade que chama MATRA, Marília Transparente, né? Vocês conhecem bem. Então, nesses projetos todos, eu acabei me aproximando e me apaixonando por Marília, por aquele lado, enfim, solidário, aquele lado que a gente percebe da cidade, que é construtor, aquele lado que a gente percebe que quer avançar, né? Então, essa seria... falta 1 minuto, né? Enfim, aí hoje eu sou diretor de uma empresa chamada Live, que é provedora de internet. Sou diretor de um colégio chamado Coopen, né, que vende essas práticas de cooperativismo, né, como construtora de cidadania. Sou presidente do Conselho de Habitação, Política Urbana. Sou membro da Origem, do Associação Ambientalista, né, cujo presidente é o Antônio Luiz Carvalho Leme, que é também nosso candidato a vice-prefeito aqui. Enfim, eu tenho trabalhado. Acho que esse é o bottom line da coisa. Tudo bom. A nossa primeira questão trata da questão da saúde. Em vista das dificuldades que a população tem passado com o atendimento médico normal e emergencial e com exames de toda a natureza, o que o senhor propõe a curto, médio e longo prazo, se não para sanar, pelo menos para amenizar essa situação? E uma vertente nessa questão da saúde é a questão das drogas, né, que assola principalmente as nossas periferias. Como fazer para cuidar dos dependentes e os seus familiares? Você tem 5 minutos. A gente tem questões... eu vou falar um pouco do ponto de vista assim, também moral da coisa, tá? Ou seja, até porque o ambiente eu acho que é esse o caso, né? A gente tem questões administrativas sérias, né? 54% hoje das verbas hoje da saúde
são destinadas a pagamento de salário, quando a média nacional é 30%. 70% do dinheiro dado para medicamentos é reservado a medicamentos de alto custo. Sistemas não funcionam, procedimentos não são atendidos, pessoas não trabalham. Então a gente tem toda uma questão de falta de foco, né, na saúde. A gente percebe muita gente ganhando pouco, alguns ganhando muito, um desequilíbrio tremendo. Então você precisa fazer reformas de ordem estrutural na saúde, na parte de gestão. A gente precisa fazer um prontuário online para dar respostas rápidas para a população em termos de diagnósticos. Precisamos fazer uma central de diagnósticos, né, onde a população tem acesso. Mas nada disso vai funcionar se a gente não fizer a humanização. E a humanização significa a gente refocar a saúde para atender as pessoas. Então, alguns pontos, né, alguns postos, alguns lugares funcionam muito bem, outros não. Algumas unidades conseguem fazer com que o sistema de médico de família opere, outros não. Depende muito do médico, depende muito da boa vontade das pessoas, isso não está procedimentado. Então a saúde tem esse problema sério de gestão, né? E a gente precisa refazer tudo isso, precisa refazer o plano de carreira do funcionalismo para poder melhorar salários de quem ganha pouco e dar uma olhada no que está acontecendo com salários aí, que a gente tem notícia de 20, 25 mil aí que distorcem totalmente a folha de pagamento. E a gente precisa restaurar vamos dizer, a idoneidade do sistema. A gente não pode ter a 14ª maior frota de veículos do Brasil, que nem nós temos. Hoje na saúde gasta-se R$600 numa peça de um mocinete, que custa 90 no mercado. Então tudo isso são distorções que a gente tem que acabar. A questão do crack, que é seríssima. Existem dois lados da questão. Naturalmente existe uma questão policial que tem que ser tratada, tem que ser enfrentada. A gente propõe uma série de somatórias junto à polícia militar e junto à polícia civil, e eu já conversei com o comandante geral sobre isso. A prefeitura ela pode instalar uma central de inteligência sobre essas informações, para que essas informações, através de justiça e denúncia anônimo, possam funcionar com eficiência. Isso na parte, e outras questões, vamos dizer, de natureza coercitiva podem ser operadas. Agora, a gente não vai conseguir fazer isso se a gente não der a solução local para os problemas. Então, a gente precisa atender, sim, os jovens aonde eles estão localizados, né? Então, hoje, grande parte do trabalho feito na periferia, nessas zonas de absoluta fragilidade, ele é feito de maneira assistencialista, ele é feito de maneira superficial e é feito de maneira basicamente clientelista. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que necessidades particulares são atendidas, mas não são atendidas as necessidades do coletivo. Então você tem lideranças, às vezes de bairro, lideranças de comunidades que são cooptadas, mas que elas não desenvolvem um trabalho de profundidade nas suas comunidades. Então fica aquela brincadeira, uma situação de faz de conta, né? Então as comunidades precisam de apoio, a gente precisa trabalhar em outro sentido. A gente não pode ter mais o faz de conta. Eu escutei de um líder do tráfico nessas andanças o seguinte: eu não quero que meu filho tenha a vida que eu tenho. Então a gente não pode brincar mais, a gente tem que dar soluções para essa questão de maneira aprofundada. E hoje a gente está brincando de trabalhar em grupo, quando a gente não está.
Alguma questão que alguém gostaria de estar colocando nessa vertente da saúde? Não? Então, a gente vai... A outra questão é questão de mobilidade e de trânsito. Diante do caos instalado em nossa cidade pelo número excessivo de veículos, Marília conta hoje com uma frota de mais de 100 mil veículos. O que o senhor propõe como alternativa para o trânsito? Dá para falar em revisar os contratos de empresas de transporte urbano, incentivar e regulamentar o transporte alternativo? Com certeza, né? Está dentro das nossas propostas. Primeiro que a gente entende que o transporte veicular individual, do jeito que ele está, ele não pode servir como solução para as nossas cidades, né? É a proposta do Partido Verde, nacionalmente, que a gente tenha outros tipos de alternativa, né? Somente a parte somente projetos de ciclovia. Então, cidades como Pompeia, como Botucatu, conseguiram implantar a sua ciclovia ao longo da linha do trem. É o que a gente quer fazer também. Tem uma briga boa aí, né? A outra questão é também o modelo, né? Esse modelo tem que ser debatido. Eu particularmente não acho que simplesmente colocar 2, 3 empresas vai resolver a questão. Você pode botar 2 monopólios, 3 monopólios, e daí? Então, enquanto não acabar, e aí a gente tem que conversar seriamente sobre isso, enquanto não acabar a ingerência, a questão de se utilizar o transporte como ferramenta para corrupção em Marília, a gente não vai resolver o problema. Você pode ter a quantidade de empresas que for, enquanto as leis estiverem sendo moldadas para atender os interesses das empresas e não da população, a gente não resolve. E hoje o que está acontecendo é que as leis atendem mais, ou seja, você não tem o que a gente chama de prestação de conta do sistema. Você não tem métricas, por exemplo, olha, você tem que passar o ônibus tanto tempo, você não tem uma regulamentação do sistema, e você tem que ter essa regulamentação. Ao mesmo tempo, existe essa questão do ônibus. Muitas vezes você não tem necessidade de ter um transporte de um veículo tão grande para levar poucas pessoas. De repente você consegue, com uma capilaridade maior, ou seja, com veículos menores, aumentar a frequência e atender melhor a população. Tudo isso daí tem que ser parte do nosso estudo. Então, Marília, que se redesenhou ao longo dos anos, tem que fazer uma nova pesquisa origem e destino, que é aquela pesquisa que identifica da onde vão as pessoas e para onde elas vão. Então, refazendo essa pesquisa, a gente pode redimensionar o sistema. Essa é outra questão. Agora, a questão de buraco nas ruas que as pessoas falam tanto, eu acho que a gente percebe que é uma questão basicamente administrativa. Ou seja, se não existe uma gestão basicamente competente, né, ainda que está melhorando, mas a gente não viu isso acontecer, porque a questão do buraco não é só uma questão de encher o buraco de asfalto. Você tem buracos que vêm do DAS, você tem buracos que vêm de obras, você tem questões de infiltração, você tem uma série de problemas que tem que ser tratados de forma transversal. Ou seja, você unir diversas autarquias, às vezes, para resolver numa única linha de frente, para você poder resolver o problema. E hoje o que está acontecendo é que está se simplesmente tratando de maneira superficial a questão, né? Em relação mais às ciclovias, a gente tem esse projeto dentro do Conselho de Habitação, né? Ou seja, o nosso trabalho não vem de agora, não é porque a gente saiu candidato que a gente está saindo agora com proposta. A gente já vem trabalhando em diversas questões, e a questão para nós da ciclovia, ela vem de encontro a essa questão que Marília hoje está fazendo novos loteamentos, são 13 novos loteamentos e condomínios sendo feitos em Marília, e a gente tem a oportunidade de redesenhar a cidade, ou de pelo menos modificar e dar qualidade à ocupação desse espaço,
E hoje o que está acontecendo é que a gente está deixando perder essa oportunidade. Então a gente pode pensar que a gente quer, sim, que esses novos espaços, novos loteamentos sejam integrados através de ciclovia. A gente pode usar a ciclovia para delimitar áreas de proteção e de lazer e transporte para a nossa população, né? Alguém gostaria de formular alguma questão? Não? Em relação ainda a essa questão do transporte, você tem conhecimento que a Câmara Municipal aprovou uma lei que impede a instalação de radares na cidade. A gente sabe que isso, na verdade, em algumas cidades, a gente sempre... Marília falando de Bauru, né, mas é um lugar onde a gente vai, onde a gente percebe um pouco essa questão dos radares na cidade. A forma é coercitivo, mas isso tem trazido alguns resultados. O que você pensa em relação a essa lei, e você no governo, tendo a maioria na Câmara, revogaria essa lei, ou de que forma que seria tratada essa questão dos radares na cidade como instituto de fiscalização e até de ordenamento do trânsito? Bom, eu odeio radar, e eu já fui pego várias vezes em Bauru, porque minha mãe mora lá. Eu colocaria radares, porque a questão é básica, é melhor você colocar, na verdade essa lei apareceu de maneira populista, né, por parte de um determinado antigo prefeito. Não, eu não vou colocar aqui e tal, não sei o quê. Agora, a gente não pode governar por populismo, entendeu? Não existe isso. Fazer alguma coisa, quer dizer, na verdade o que você tem é veículos trafegando em alta velocidade em determinados trechos onde não dá para colocar lombada. Então você vai fazer o quê? Não vai colocar nada? Tem que colocar o radar, entendeu? Então, e o radar ele tem que ser colocado de forma a provocar a diminuição da velocidade, não como um instrumento de recurso para a prefeitura. Essa é a questão, né? Mas tem que ser colocado, pelo menos em alguns pontos críticos, né, da cidade, né, na Tiradentes, em alguns outros lugares, isso tem que ser colocado, tem que regulamentar. Você não pode usar o radar, como algumas cidades usam, para você dar aquela pegadinha e pegar o sujeito na curva, né? Ou seja, tem que ter toda uma questão de responsabilidade e gestão do sistema. A questão do transporte alternativo. Eu só complementaria assim, se a gente fizer hoje uma ciclovia, né, ligando, vamos dizer, vários pontos da cidade, a gente tem condição de fazer parcerias com empresas que fornecem bicicletas para a própria população utilizar, e a gente usaria o sistema de forma muito mais inteligente. A gente poderia, por exemplo, criar um ciclódromo lá, já no terminal urbano, de forma a integrar o transporte do centro com o das, com a própria malha da empresa de ônibus, né? Então você tem uma série de sugestões que estão sendo experimentadas, e se você cria essa possibilidade, a cultura também muda, né? Então hoje, para mim, é inadmissível você não ter ciclovia em Marília. Quer dizer, você tem regiões planas de grande acesso, de grande possibilidade de acesso, e o Partido Verde defende arduamente essa proposta da ciclovia, que é um transporte democrático, barato, fácil, possibilita o lazer e ajuda a redefinir qualitativamente o espaço urbano. O que é uma ciclovia? Não é nada mais senão uma forma rápida de caminhar. Quando você coloca as pessoas na rua, né, isso é uma questão de reconquistar a cidade, você torna as ruas mais seguras e você torna as cidades mais atraentes, além de você dinamizar o comércio. Então a gente é 100% a favor desses meios que possibilitem a ciclovia, as ruas, aumento das calçadas. Hoje as calçadas de Marília têm 1,5 m, e nos novos loteamentos a gente está pedindo para que se aumente esse espaço, né? Porque a qualidade parece besteira, mas quando você aumenta a calçada, você aumenta
a segurança, não só a segurança do pedestre, mas também você também aumenta o fluxo de pessoas, você possibilita um paisagismo, você pode, arborização da cidade, tudo isso vem com as calçadas mais amplas, né? Então a gente acha que Marília tem que ir aos poucos se redesenhando nesse sentido.